Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai finalizar a aula de responsabilidade civil do Estado e vamos finalizar de forma puxada. Aula número 5, só exercício, só o que caiu em prova, uma aula inteirinha de exercício. E a gente já sabe que é aquele exercício com revisão, belezinha? Vamos lá? Vamos para a primeira questão da aula de hoje. VUNESP 2016, Tribunal de Justiça de São Paulo, prova para juiz de direito, Tribunal de Justiça Militar, tá? Prova para juiz de direito, ok? Sussa, tranquilos? Então bora lá. A respeito da responsabilidade civil da administração, é possível afirmar que, letra A, os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo apuração da responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa. Olha que bacana, a gente está falando de responsabilidade civil decorrente de divulgação de informações sigilosas, violação de sigilo profissional, que inclusive é crime. Reserva a letra A e vamos olhar a letra B. Em caso de morte de torcedor em briga de torcidas dentro do estádio de futebol, haverá o dever de indenizar, ainda que demonstrada a culpa exclusiva da vítima? Será? Lembra daquela responsabilidade civil pela omissão do Estado no caso do risco suscitado ou do risco criado? Será que é esse o caso que eu aplico aqui? Aguenta a mão aí. Por ser objetiva a responsabilidade do Estado, deve este responder pelos danos causados por policial militar que, em dia de folga, atropela pedestre com seu veículo, pois o agente público não se despe dessa qualidade em função do regime de trabalho policial. Será que o cara de folga, mesmo sendo policial, vai responder? Complicado, né? Olha lá a letra D. O Estado tem o dever de indenizar a família de trabalhador assassinado na rua por um assaltante em virtude de falha na prestação do serviço de segurança pública, que é individualmente assegurado aos cidadãos. Em caso de cumprimento de mandado com de reintegração de posse, quando foram utilizados meios necessários à execução da ordem, haverá responsabilidade em relação aos danos causados pelos esbulhadores à propriedade privada, pois é objetiva a responsabilidade da administração. Essa questão a gente vai resolver de trás para frente. A nossa resposta correta é a letra A. E eu vou te mostrar por que todas elas estão erradas. Olha só, exceto a A, né? Em caso de cumprimento de mandado de reintegração de posse, quando foram utilizados os meios necessários à execução da ordem, haverá possibilidade em relação ao dano causado pelos esbulhadores. Quem causou dano? Olha só, danos causados pelos esbulhadores à propriedade privada, pois é objetiva a responsabilidade da administração. Onde é que está aquilo que nós conhecemos como nexo de causalidade, ligando a figura da administração ao particular que sofreu o dano? Não tem. É o primeiro ponto que identifica o erro dessa alternativa. Ah, cabeça, mas olha só, nós tivemos aí um cumprimento de ordem judicial e em razão disso, houve o dano pelos esbulhadores que no momento da retirada praticaram danos. Tem nada a ver com o Estado. O Estado foi lá para realizar a reintegração de posse da área, cumprindo uma ordem judicial, atuando de forma lícita, por cumprimento da legislação e cumprimento de ordem judicial. Quem causou o dano foram os esbulhadores. O Estado em algum momento criou esse risco? Nenhum momento ele criou o risco. Portanto, não cabe aqui nem a teoria do risco suscitado ou do risco criado, tá legal? Então, ó, isso aqui tá errada porque eu não tenho nexo de causalidade. Os esbulhadores não fazem parte da administração pública. Não há como eu alcançar a administração para indenizar o particular, né? Ah, mas a invasão não é culpa do Estado, a invasão é culpa do esbulhador que entrou na área e do particular que não deu a devida vigilância à sua área, né? Letra E está errada. Vamos ver a D.
O Estado tem o dever de indenizar a família de trabalhador assassinado na rua por um assaltante, em virtude de falha na prestação do serviço de segurança pública que é individualmente assegurado aos cidadãos. Como assim? Olha só, alguns pontos extremamente importantes dessa alternativa aqui que justificam ela, por que ela está errada. Vamos lá. Olha só, uma pessoa foi assassinada na rua por um assaltante. E aí se alega que houve uma falha na prestação de serviço de segurança pública individual. Peraí, agora eu sou escoltado pela PM, o cabeça tem uma escolta que está ali fora do estúdio me esperando para ir embora. Eu sou individualmente escoltado porque o Estado tem que me prestar um serviço de segurança pública? Nunca. O serviço de segurança pública, ele é um serviço de caráter coletivo. Eu não tenho atividade individual para prestar para cidadão algum. Para eu justificar, para eu garantir uma indenização por assalto, uma indenização decorrente de morte em assalto, um latrocínio, né, eu teria que provar que esse serviço público, que é o serviço público de segurança, ele é individualizado e houve uma falha. Houve uma falha do Estado. Comprovada a falha no serviço individualizado, aí eu poderia pensar na responsabilidade subjetiva do Estado pela omissão, né? Que é aquela culpa anônima que a gente já conversou tanto nas nossas aulas, que na verdade eu vou buscar aí uma falha do serviço, E aí eu teria uma responsabilidade subjetiva. Mas esse não é o caso. Por que não é caso, meu amigão, bonitona? Porque eu não presto serviço de segurança pública individualmente assegurado para nenhum cidadão, tá? Vamos analisar por que a B e a C também estão erradas aqui para a gente limar essa questão da VUNESP, que é uma prova de juízo, uma questão mais puxada, que exige um conhecimento mais aprofundado, né? O cabeça já prefere começar puxado para depois aliviar. Por ser objetiva a responsabilidade do Estado, deve este responder pelos danos causados por policial militar que, em dia de folga, atropela pedestre com seu veículo, pois o agente público não se despe dessa qualidade em função do regime de trabalho policial. Tá errado. Por que é que está errado? Vamos lá. Agente público está em serviço? Não. Agente público dirige veículo oficial? Não. Agente público dirige veículo oficial em serviço? Também não. Pô, então por que o Estado é responsável? Ah, porque o cidadão que é policial full time, é policial 24 horas por dia. Tudo bem, mas ele é policial 24 horas por dia, existe um dever de vigilância dele 24 horas por dia para atividades policiais, para atividades de segurança pública. Ele não está em nenhum momento envolvido numa atividade de segurança pública. Em nenhum momento existe um serviço público aqui prestado por esse policial militar em folga. Em nenhum momento eu tenho a figura do Estado agindo. Seria diferente, olha só a situação, seria diferente se o policial, ainda que em folga, reagisse a um assalto. Ou seja, tô diante de um assalto, o cara tá assaltando, eu sou policial armado, vou reagir, mesmo estando de folga. E nessa hora rola um tiroteio, ele consegue, por alguma razão, abater ou prender o assaltante, mas acaba acertando um terceiro. Aí eu teria a aplicação da responsabilidade do Estado pelo risco suscitado, pelo risco criado. Mas não é esse o caso. Eu não tenho serviço público algum aqui. O agente público em folga praticou uma ilegalidade, uma irregularidade, um ilícito civil que não tem nada a ver com o serviço público. Por essa razão, a gente não pode responsabilizar o Estado aqui, tá bom? Letra B, ela tá errada também. E olha só essa situação. Em caso de morte de torcedor em briga de torcida, dentro de estádio de futebol, haverá dever de indenizar, ainda que demonstrada a culpa exclusiva da vítima. Esse é o exemplo mais clássico do que a gente chama de teoria, vamos lá, responsabilidade civil do Estado,
e é uma responsabilidade objetiva, mesmo em caso de omissão estatal, isso está vinculado à teoria do risco criado ou do risco suscitado. Tá? Louco isso, né? Mesmo numa situação de omissão, de falha de serviço, de ausência de serviço, eu posso alcançar a responsabilidade objetiva do Estado por conta da teoria do risco criado. O que é a teoria do risco criado? A cabeça vai precisar dessa tela inteira para explicar o que é a teoria do risco criado. Tá legal? A gente viu isso na aula, então é só uma revisão, a cabeça vai fazer mais rápido. Vejam só a situação. Um ato precedente, o ato causador do dano e o dano. Ok? Beleza? Sussa? Tranquilos? Eu tenho o ato causador do dano e tenho um ato precedente. Na verdade, esse ato causador do dano é um ato omissivo. A omissão estatal causou um dano, ok? Tudo bem? Então vamos lá para o nosso exemplo, de prova. Torcedor foi agredido e foi morto, é isso? Vamos lá. Em caso de morte de torcedor, beleza. Torcedor em jogo de futebol foi morto pela torcida. Dano, morte. Ok. A responsabilidade civil do Estado, por que seria? Afinal de contas, houve uma falha na execução da segurança pública no Estado, houve uma omissão da polícia militar que estava presente, por isso a responsabilidade é do Estado. E a responsabilidade seria objetiva. Será? Será que houve culpa exclusiva da vítima? Será que o Estado conseguiria alcançar esse servidor no meio do tumulto? Olha só. Primeiro ponto. Causador do dano. Particular. Particular foi causador do dano. Não foi o Estado que foi lá agredir o torcedor. Foi a torcida que agrediu o torcedor. Primeiro ponto a ser observado. Segundo ponto. O Estado praticou, para eu justificar a teoria, ou melhor, para justificar uma responsabilidade civil do Estado, o Estado praticou algum ato precedente, ou seja, o Estado obrigou a presença dos torcedores no estádio? O Estado recolheu coercitivamente os torcedores no estádio? E aí? São dois pontos extremamente importantes pelo seguinte: se eu tenho um ato precedente que não é diretamente causador da morte, ou seja, o Estado obrigou que os torcedores estivessem presentes no estádio, era uma condição, sei lá, para receber algum documento, ou ele recolheu coercitivamente como se fosse uma prisão e jogou lá no estádio para assistir o jogo, né, do Brasil nas Olimpíadas, e aí o Estado praticou um ato comissivo, uma ação positiva, obrigando as pessoas a irem para o estádio. E aí no segundo momento, lá no estádio, rolou uma pancadaria de torcida, e o poder público não conseguiu fazer a segurança suficiente e uma pessoa morreu. Vamos lá. Existe responsabilidade civil do Estado nesse caso ou não? Houve uma culpa exclusiva da vítima? Talvez, de repente houve uma provocação, a briga de torcidas, ou será que foi um fortuito? E aí, quando a gente fala em fortuito, eu tenho que observar a figura do fortuito interno e do fortuito externo. Fortuito interno é o que é mais importante para nós. Por quê? Porque se eu comprovar que o fortuito é interno, ou seja, em razão de um ato precedente do Estado, aconteceu um caso fortuito gerado dentro das responsabilidades estatais, aí eu tenho uma responsabilidade objetiva
em caso de omissão do Estado na prestação do serviço público. Então eu teria um fortuito interno, ou seja, o Estado praticou um ato precedente antes do dano e, por consequência desse ato precedente, um outro ato derivado dele, ou seja, o tumulto, o recolhimento das pessoas no estádio, derivado dele causou morte. Aí eu teria um fortuito interno. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da LA Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.